Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando aqui com a segunda parte da carta à igreja de Tiatira, verso a verso, onde estamos vendo um pouco do histórico e do profético. Como disse no vídeo anterior, né, o Senhor Jesus ele sempre usou os elementos que eram históricos, culturais, as questões da geografia, hidrografia, dos sindicatos, daquilo que era também as indústrias têxteis, né? Ele sempre usou esses elementos para poder trazer, né, uma palavra para a igreja, fazer uma aplicação, né? Então, a igreja de Tiatira, o período histórico, alguns dizem que ele tem início em 476, é o que eu prefiro, com a queda do Império Romano do Ocidente. Caem, né, os governantes romanos e os bispos eles passam a estar em mais evidência, né? Porque praticamente em cada cidade, em cada local já havia um bispo responsável. Com a queda do Império Armístico, né, os bispos eles tomaram então a proeminência. E outros colocam como 490, quando se deu, né, o fortalecimento do sistema papal. E vai até 1517, como você pode ver aqui à direita, né, uma figura representando Martinho Lutero, fixando as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, que teve início, então, a Reforma Protestante. Então, se você diminuir aqui 1517 menos 476, vai dar um pouquinho mais de 1000 anos. Né? Então, esse período, ele representa, para alguns também, como o milênio do adversário na Terra. E é considerado também o período das trevas. Por isso nós vamos ver no texto o Senhor dizendo, né, e dar-lhes-ei a estrela da manhã. Então, nesse período, a estrela da manhã que nasceria, ela já estava mostrando o final de um período de noite, de trevas, de grandes provas e perseguições que os irmãos passaram, e pela ascensão, né, ao trono da igreja daquela figura polêmica Jezabel, né? Não a Jezabel veterotestamentária lá do Velho Testamento, esposa de Acabe, mas Jezabel representando a igreja infiel que ensinou os servos a prostituir e a comer das comidas sacrificadas a ídolos, né? Ela é representada também na parábola de Mateus capítulo 13, como aquela mulher que esconde uma medida de fermento, esconde fermento, né, em 3 medidas de farinha. Né? Então aqui o Senhor ele promete que dar-lhe-ei a estrela da manhã. Se você dá uma olhadinha aqui ao lado do verso aqui em cima de dar-lhe-ei, tem uma que é considerada a estrela da manhã. Na realidade era Vênus, que é o último astro, né, resplandecer no final de uma noite. E ele indicava que amanhã, né, uma nova manhã, um novo dia, estava para surgir, estava para nascer. Estava encerrando um período de trevas e iria iniciar um período onde o Senhor ele operaria, né, mais abertamente. Né? Dar-lhe a estrela da manhã também, né, na Roma antiga, essa estrela da manhã ela era um sinal ou uma interpretação de que a pessoa ela estava recebendo poder, ou seja, o Senhor daria poder também aos seus servos para executarem, para realizarem, né, a obra do Senhor. A estrela ela fala de um momento, de um novo dia. Assim foi quando o Senhor Jesus nasceu, né? Os magos ou os sábios do Oriente vieram e disseram: vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo, ou seja, estava mostrando que o período do Velho Testamento, mais especificamente os 400 anos do silêncio profético, né, um período de trevas para Israel e para o mundo, estava encerrando, quando o profeta Isaías diz que o povo que habitava na região de sombra da morte, ele veria uma grande luz, e essa grande luz, Jesus, aquele que nasceu para trazer a nós, né, um novo período,
que nós identificamos como o período da graça em Cristo Jesus. Então eles falaram lá em Mateus 2, né? Vimos a sua estrela no Oriente, mostrando que um novo dia estava raiando, né? E também Pedro, né? 2 Pedro, no seu primeiro capítulo, ele diz que o amanhecer ele viria, e a estrela da alva, ela iria aparecer em vossos corações. Essa estrela da manhã, ela não pode ser confundida com Cristo, a resplandecente estrela da manhã, que está em Apocalipse capítulo 22, verso 16. Então, o que o Senhor estava dizendo? Que nesse final desse período de 1000 anos, a estrela da manhã, ela surgiria. O interessante é que, nesse período, John Wycliffe, ou João Wycliffe, nós às vezes traduzimos os nomes, né? Que viveu do ano 1325 a 1384, ele era chamado, né, pelos seus companheiros de a Estrela da Manhã. E ele foi um sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe, ele atacou, né, o estilo de vida do clero, tem que botar uma vírgula aqui, estilo de vida do clero, né, que eram as classes de padres, as classes monásticas, né, padre, bispos, arcebispos e por aí, né. Então ele criticou o estilo de vida do clero, as superstições que ainda vemos até hoje, né, as relíquias, peregrinações, venerações dos santos. Algumas igrejas evangélicas, inclusive hoje, vivem esse momento de superstição, né? Onde eles também adoram ou usam alguns tipos de relíquias, né? Que na realidade é uma substituição, né? Quando você pega uma pedra, um sal, uma flor, nós não precisamos disso. Nós precisamos somente da presença de Jesus em nossas vidas, né? Ele também, bem como a transubstanciação, né? Que é a transformação, dizem, né? Que o pão ele se torna na carne de Cristo e o vinho se torna no sangue de Cristo. Transubstanciação, né? Que é aquele pedacinho é um elemento, né? Um alimento que é distribuído na ceia, em especial nas igrejas católicas, né? Ele também condenou o purgatório, esse estado intermediário, né? Entre a morte e a vida eterna. Ele também, antes de Lutero aqui, ele já começou, né, a condenar, né, as indulgências, que era simplesmente um pedaço de papel que era vendido pelo Papa, né? Na realidade o emissário do Papa era Tetzel, né? Na época de Lutero em especial, mas antes já existia, né? E ele saía anunciando que quando as moedas tintilassem no fundo do cofre, a sua alma ou a alma dos seus parentes estariam saindo do purgatório. Então você podia comprar o perdão dos pecados e com um bom preço você pagava até os pecados que ainda não havia cometido, né? Indulgência é uma palavra latina que significa bondade ou ser gentil. Também criticou o celibato, né, que é a proibição dos padres e madres casarem, né? E também as pretensões papais, porque, infelizmente, durante, né, a história nós vemos que um cargo que se tornou político, né, e até hereditário, né, se comprava, infelizmente. Os seus seguidores, conhecidos como os Lollardos, tinham a Bíblia como norma, como regra de fé e de prática, que todos deveriam ler e ter acesso. Então, vejam bem, né? Bem antes de Lutero, já havia aparecido ali um homem que começou a pregar, a levar, né, a palavra àqueles que eram os seus companheiros, os moradores das cidades na Inglaterra, e por isso ele era chamado pelos seus companheiros de a Estrela da Manhã. E o Senhor disse, dar-lhe-eis a Estrela da Manhã. Então os pré-reformadores, eles podem, não todos, alguns, eles são considerados, né, essas estrelas que brilharam nesse momento que estava terminando esses 1000 anos, né, de trevas, né? Nós vemos aqui um outro, que é John Hus,
Foi um religioso e professor da Universidade de Praga, na Boêmia, antigamente, né? Era Boêmia, depois passou a ser Tchecoslováquia, e hoje elas estão divididas, né, em República Tcheca e República Eslováquia, né? Então, a Boêmia, né, ele foi influenciado pelos escritos de Wycliffe, e definia a igreja por uma vida semelhante, né, à de Cristo. Paulo fala sobre isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso exemplo, né? E não pelos sacramentos, que eram, né, as ordenanças que estavam sendo, né, infelizmente, obrigadas dentro do cristianismo. Ele dizia que todos os eleitos são membros da igreja e que a sua cabeça é Cristo e não o Papa. Olha que risco ele correu, né? Insistia na autoridade suprema das Escrituras, porque nessa época já estava o contrário, era a supremacia da tradição, era o que a autoridade máxima em Roma escrevia que era a autoridade, né? Ficou meio estranho aqui, né? Mas aquele que era o supremo, né, em Roma, ele era a autoridade, e a Bíblia, infelizmente, ela não tinha, né, autoridade alguma. Que vai ser um dos princípios, né, das 5 solas da reforma, né? Somente a Escritura, que é a supremacia da Escritura, palavra revelada de Deus, sobre a tradição. Hus, ele foi condenado, né, à fogueira pelo Concílio de Constança, e os seus seguidores ficaram conhecidos como os Irmãos Boêmios. Ele, cerca de 100 anos antes aqui do surgimento, né, Lutero foi em 1517, aqui em 1415, ele, quando estava sendo queimado, ele disse uma célebre frase. Ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso, porque Rus, na língua boêmia, significa ganso. Ele diz: hoje vocês estão queimando um ganso, ou assando um ganso. Mas em 100 anos surgirá um cisne que vocês não conseguirão prender nem manietar. E é interessante, né, que exatamente 100 anos depois aparece Lutero, e Lutero, ele era chamado de o cisne, que é um detalhe muito interessante. John Hus aqui, ele foi usado praticamente uma profecia, né? Então ele foi queimado. Hoje estão queimando um ganso, mas em 100 anos surgirá um cisne. E realmente surgiu Lutero, né? Um outro também aqui, né? O que eu acabei de dizer, né? Isso aqui é uma charge que era... elas eram em figuras, porque muitas pessoas não sabiam ler nesta época. A divulgação da palavra, a publicação da palavra nas línguas, né, que eram as línguas de cada país, né, as línguas, elas levaram, na realidade, as pessoas a quererem aprender a ler, porque era só em latim, né, na sua língua fica mais fácil, né? Então aqui nós vemos uma charge que era daquela época. Aqui nós estamos vendo à direita, né, o Papa, que era Leão X, que tentou prender, manietar e matar Lutero, mas não conseguiu. Aqui a coroa dele está sendo derrubada por uma pena, porque não existia caneta nem lápis, né? Eram escritas com pena, né? Acima dele está Frederico III, o sábio e eleitor da Saxônia, que era o protetor de Lutero, que foi o que sequestrou Lutero, né? E o deixou no castelo, onde ele pôde traduzir, né, o Novo Testamento, e onde ele escreveu a canção Castelo Forte é o Nosso Deus, né? E aqui abaixo, Lutero escrevendo, né, fixando, né, as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Aqui abaixo tem um ganso sendo queimado. Então, esse ganso, ele representava Jan Hus, né, ou John Hus, né? Jan é na forma natural lá da língua dele, né? Então, Hus, ele diz aqui na língua, significa na língua boêmia, ganso. Hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Está falando de Lutero, né? E não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Então, essa charge ela é interessantíssima, né? Quando Lutero ele começa a fixar ali as suas teses, e quando todos começaram, né, a ler, porque a prensa de Gutenberg, né, estava em atividade, então elas eram distribuídas com muita velocidade, chegou a todos,
e ela chegou também lá, estava derrubando então a coroa, ou seja, Roma estava perdendo, né, a sua autoridade máxima, porque estava surgindo agora um novo momento, né? Aqui os valdenses Pedro Valdo, era um grupo formado pelos seguidores de Pedro Valdo, um comerciante de Lyon, e se converteu ao cristianismo por volta do ano 1170. Ele decidiu encomendar, né, uma tradução da Bíblia para a língua popular e começou a pregá-la ao povo, sem ser um sacerdote, ou seja, ele era leigo, ele não tinha feito nenhum curso em nenhuma instituição religiosa, né? Ao mesmo tempo, ele renunciou às atividades e aos seus bens e repartiu entre os pobres. Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel ter a Bíblia em sua própria língua, considerando ser a fonte de toda a autoridade eclesiástica. Eles reuniam-se em casas de famílias, ou mesmo, né, em grutas clandestinamente, devido às perseguições da Igreja Católica Romana, já que negavam a supremacia de Roma e rejeitavam o culto às imagens, que consideravam sendo, né, idólatras, né? Então, os valdenses, eles eram os divulgadores da Bíblia e propagadores, né, da palavra de Deus. Um outro também que brilha nesse período, brilha, mas são apagados rapidamente, né, infelizmente, né? Foi Jerônimo Savonarola, né, italiano, viveu entre 1452 a 1498, ou seja, ele morreu bem no finalzinho, né, desse período da pré-reforma, né? Em 23 de maio de 1498, por ordem do Papa Alexandre VI, foi executado na forca e em seguida incinerado. O frei Girolamo, ou Girolamo, né? Girolamo, em italiano, né? Ou Jerônimo, né? Savonarola, né? Considerado um dos espíritos mais complexos e poderosos do quatrocentismo italiano. Intelectual, muito talentoso, devotou-se aos seus estudos, em especial à filosofia e à medicina. Disse que pregava como um dos profetas menores do Antigo Testamento. Então, queimado, né? A estrela brilha, mas eles tentam queimar. Um outro também, Erasmo de Roterdã, era humanista e, tendo sido monge agustiniano, entretanto, mais tarde criticou a vida monástica, o clero e a Igreja Católica. Ele divergia de Lutero, vários divergiram de Lutero, né? Em alguns pontos, né? Como pode ser visto no livro de sua autoria, De Libero Arbitrio, Diatribe Civicolatio, né? Uma diátribe ou uma contribuição sobre o livre-arbítrio, né? Diátribe está aqui embaixo, né, na Grécia Antiga, uma dissertação crítica que os filósofos faziam acerca de alguma obra, ou crítica severa. Então ele criticou alguns escritos de Lutero, né? Então foi escrito expressamente para refutar um ensinamento específico de Martinho Lutero sobre a questão do livre-arbítrio. Infelizmente, nós vemos esta briga dentro do cristianismo, que já estava começando, né, a se fortalecer como um cristianismo protestante, né, mais elevado, mas a intenção do adversário sempre foi essa, né? Se não estiverem unidos, né, toda cidade que não estiver unida, povo não estiver unido, ela vai se dividir. E, infelizmente, se dividiram em muitos ramos, né, em muitas linhas protestantes. William Tyndale detém a distinção de ser o primeiro homem a imprimir o Novo Testamento na língua inglesa. Tyndale também traduziu grande parte do Antigo Testamento do hebraico original para o inglês. Olha, ele foi executado em 1536, aqui já está dentro do período da Reforma, né? Só citamos porque ele nasceu dentro do período da pré-reforma, pelo crime de imprimir as escrituras em inglês, antes que pudesse concluir pessoalmente a impressão de uma Bíblia inteira. Não teve jeito, né? Depois King James, ele conseguiu fazer a reprodução do Novo e do Velho Testamento. King James ou Rei Tiago, né? James
em inglês é Tiago, né, em português. Dos versos 24 a 26 e o verso 28. Mas o que tendes, retenho, até que venham. Então foram muitos, como vimos aqui, alguns homens, né, que eles não aceitaram o ensino herético do fermento lançado por Jezabel, que representa a igreja apóstata. Muitos retiveram o ensino de Cristo, a doutrina, e por isso muitos foram queimados. Mas o Senhor diz, né? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, o poder sobre as nações, a estrela da manhã representava poder sobre as nações, e também a vara de ferro, que está no verso seguinte, né? E com vara de ferro as regerás, e serás quebradas como um vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a vara de ferro, né, que mostra, né, a rigidez, né, a justiça, mostra a vitória, o triunfo da igreja sobre o mal, a vitória de Cristo no nosso meio. Se voltarmos lá no livro de Daniel, no capítulo 2, nós vamos ver lá o sonho que teve Nabucodonosor de uma grande estátua e de uma pedra sem mão que foi cortada e que atingiu o pé da estátua e a esmiuçou toda, né? Esmiuçou toda, né? Assim mostra, né, os juízos, né? Então nós regeremos junto com Cristo, né? A vara de ferro, ela representa governo e autoridade. Aqueles que vencerem, eles também estarão assentados, né, sobre o trono com Cristo e reinaremos juntos com o Senhor. Vou voltar rapidinho aqui para acabar. Então dar-lhes-ei a estrela da manhã. Estava encerrando 1000 anos, aproximadamente 1000 anos de trevas. O Senhor estava levantando, né, alguns homens que estariam trabalhando para que a reforma protestante ela pudesse acontecer, né, para que um novo dia ele raiasse, e esse novo dia ele raiou. Então, a estrela da manhã, ela diz respeito a estes nobres homens que surgiram nesse período. Mas a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22, 16, ela é Jesus Cristo. Então, que nós também sejamos estrelas. Daniel, capítulo 12, fala sobre isso. Que nós, os justos, resplandeceremos nas trevas como estrelas. Nós somos luz nas trevas. Nós somos aqueles que estão anunciando que um novo dia, o dia eterno, ele vem. E para nós que tememos o nome do Senhor, né, nascerá o sol da justiça. E a nossa vereda aqui, enquanto estamos aqui, ela tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? A paz do Senhor a todos. Depois voltamos.